Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos falar em Abacuque capítulo 2, versículo 1, diz assim: Pôr-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Nós só colhemos o que é esperar em Deus e o que é receber auxílio de Deus. Quando há uma expectação vigilante da nossa parte, se alguma vez deixamos de receber dele força e proteção, é porque não estamos realmente contando com elas. Muitos socorros que não são oferecidos no céu passam por nós sem que os desfrutemos. Por quê? Porque não estamos em nossa torre de vigília, para avistar de longe que eles vêm chegando e escancarar as janelas do coração para recebê-los. Quem não está vigilante à espera do auxílio, pouco receberá. E sejamos atentos à espera da intervenção de Deus nos acontecimentos da nossa vida. Há um provérbio simples que diz: quem espera pela providência terá sempre providências a esperar. E podemos mudá-lo na seguinte maneira: quem não espera providências não terá providências a esperar. Se não pusermos nossas vasilhas na chuva, não apanharemos água. Precisamos ser mais objetivos e usar mais o bom senso. Quando clamamos pela promessa de Deus, se víssemos um homem entrar e sair de um banco várias vezes no dia, apenas pondo um cheque sobre o balcão para tirá-lo em seguida, creio que logo veríamos barrado a entrada dele ali. Quem vai a um banco e apresenta um cheque, espera ali ter até receber a importância correspondente. E só então se retira, não sai sem haver completado a transação. Não apresenta o cheque e simplesmente discute sobre o valor da assinatura e a excelência do documento. Não é a pessoa que é a importância que lhe cabe e não se contenta sem ela. Não fica ali só passando o tempo, pois há muitas pessoas que estão como que brincando com a oração. Não esperem de Deus uma resposta. Assim, só estão passando o tempo. Quando oramos, o Pai Celestial quer que façamos com Ele uma transação real. Não será frustrada a tua esperança. Queridos, é interessante nós entendermos, Spurgeon, um dos maiores pregadores que exatamente está escrevendo isso, exatamente sobre essa transação com o céu. É esse esperar, é essas promessas que nós devemos estar orando já com os olhos nela. Porque senão virá exatamente a ser uma perda de tempo. É como se simplesmente nós conhecemos o poder de Deus, sabemos que Ele é poderoso para dar, mas nós não esperamos, não temos aquela expectativa de receber. Quando uma criança você promete algo para ela dorme sonhando com aquilo, ela dorme querendo aquilo, ela já acorda no outro dia dizendo: cadê? Eu quero. E exatamente nós muitas vezes deixamos essas expectativas. Chega uma hora que a gente passa a entender aquele propósito, dizendo: olha, a esperança demorada enfraquece o coração. E muitas vezes os nossos corações já estão decepcionados, estão tristes, frustrados e não esperamos mais nada. E então, na verdade, nós precisamos despertar para esperar uma promessa, e é essa expectativa que faz com que as nossas orações sejam exatamente recheadas exatamente de alegria, de paz, de esperança, de amor, daquilo que nós oramos. Quando nós oramos, deve envolver todo o nosso ser, deve envolver desfrutando promessas, deve exatamente entender que há um Deus que tem um banco celeste que pode prover todas as nossas necessidades e que nós não podemos ser mendigos espirituais, mendigando as migalhas apenas.
É claro que com Deus nós estamos sempre satisfeitos, estamos sempre alegres, mas existem promessas maiores não só para você, como para milhares de pessoas. Eu já vi exatamente expressão de um menino que ele queria levar exatamente água lá para a África e ele não tinha dinheiro. E ele começou a trabalhar, juntou um dinheiro, conseguiu comprar algumas coisas, mas quando foi ver, ele precisava abrir mais poços de água. E ali ele começou a orar e pedir ajuda e de repente começou acontecendo e as coisas começaram a tomar vulto. O fato é que esse menino, aos 18 anos, ele já tinha exatamente matado a sede de mais de 500 mil de pessoas na África. Porque houve uma interação, houve um desejo, houve uma promessa, ele viu que era possível. Um menino no Canadá, mas sabendo que os meninos estavam morrendo de sede, de fome lá na África. E então ele pediu não apenas para ele disse, olha, eu quero que esse pedido possa ganhar força, ganhar o mundo e que essas orações e essa promessa seja concretizada. E quando ele chega na África, exatamente todo mundo começa a aplaudir e falar o nome dele. E ele diz, como é que ele sabe meu nome se eu, na verdade, nem cheguei aqui, a primeira vez que eles estão me vendo? Ele falou assim, olha, não tem como ninguém conhecer pelos atos que você realizou. Queridos, às vezes existem atos esperando uma ação nossa, de fé, de regozijo, de alegria. Senhor, eu já vejo isso, eu já vejo as tuas promessas. É tão bom quando a gente ora assim, já imaginou? Senhor, eu já vejo a tua graça, as tuas promessas. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso para dizer sim ou dizer não, mas segundo o teu propósito, que as coisas venham a acontecer, que as promessas do Senhor venham se cumprir, para que vidas sejam testemunhadas. Agora, quantas pessoas talvez olham assim, meu Senhor, eu não valo mais nada, a vida está difícil, o Senhor não está me ouvindo, para que viver, Senhor, me leva. Né? Então, são duas orações totalmente diferentes. Qual oração que você acha que Deus vai ouvir? Né? Exatamente, Deus pode ouvir as duas e Ele vai ouvir as duas, mas Ele vai direcionar como um filho que contempla a grandeza do Pai, que sabe que o Pai tem condições de prover a sua necessidade de abençoar a outros. Porque Deus não quer que você morra sem uma história, sem que seja abençoador da vida das pessoas. A Bíblia fala de uma mulher, né, que ela era uma discípula na ilha de Jope, né, Dorcas, e ela, na verdade, ela fazia caridade, ela ajudava, ela abençoava as pessoas, ela abençoava, orava, e essa mulher morreu. E as pessoas que eram pobríssimas chegaram exatamente para o apóstolo Pedro. Pedro, olha, era a única que fazia alguma coisa. Dá um jeito, ressuscita. Cadê a fé em Cristo? Você tem fé para ressuscitar? Essa mulher não pode parar essa obra. E então exatamente as suas ações, as orações moveram exatamente a ressurreição de uma mulher. Queridos, quantas pessoas estão internadas, seja pelo Covid, o que for, que exige oração? Senhor, traga essas pessoas de volta. Senhor, faça milagres. Senhor, use a minha vida, use a vida de alguém para que as coisas aconteçam neste mundo. Senhor, nós estamos vendo cada vez mais corrupção, homens maus, violência, e então o Senhor precisa abençoar exatamente homens nessa terra para se mobilizarem, para fazerem coisas, seja nas escolas, os voluntários, aqueles que estão nos hospitais, para levar o teu evangelho. E então, na verdade, as nossas orações vão sendo direcionadas como a um Deus que faz coisas grandes, como a um Deus que ressuscita mortos, como a um Deus que cria condições, como a um Deus que faz coisas ilimitadas pelo poder da nossa fé. Mas, sobretudo, na verdade, nós temos que nos colocar, como o texto diz aqui, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. O que Deus está dizendo para você? Põe-se na torre de vigília. O que Deus está segredando a você? Deus está falando promessas? Opa, é uma promessa, eu vou guardar. O que Deus está falando ao seu coração agora? Queridos, como profetas do Deus Altíssimo, a maior profecia que a gente vai falar é sobre aquilo que Deus falar conosco. Não é sobre aquilo que a gente acha, não é aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente pensa, não. É exatamente o que Deus está falando com você. Estamos vivendo épocas de falsos profetas, estamos vivendo épocas de pessoas, Deus colocou no meu coração, eu estou falando, eu acho isso, eu acho que Deus quer, não.
é o que Deus exatamente está falando, porque o que Deus fala não volta atrás. Não existe, olha, eu me enganei, eu vou desculpar essa profecia que falei. Não, ou é profecia ou não é. Ou é promessa de Deus que você falou para alguém, ou simplesmente, olha, é uma oração que eu estou falando do meu coração e eu gostaria que acontecesse isso. Queridos, põe-se na torre de vigília. Comece a vigiar o que está vindo no mundo e comece a ouvir o que Deus está falando para você. E então entenda que as promessas de Deus são grandes e elas estão vindo copiosamente sobre a sua vida para você compartilhar com milhares que estão precisando, de pessoas que não estão vigiando, mas que de alguma maneira vão precisar de um atalaia para ouvir a voz de Deus e então compartilhar com outros que necessitam. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por saber que o Senhor nos coloca na torre de vigília, para buscar, para orar, para incessantemente saber que o Senhor tem coisas grandes reveladas àqueles que te temem, Pai. Nós amamos ao Senhor, tememos o Teu nome, queremos que as promessas se cumpram e queremos, Pai querido, só falar aquilo que foi promessas faladas diretamente do Senhor. Dá-nos esse temor e o zelo de ouvir mais o Senhor, de tirar as convicções do nosso coração e colocar a certeza profética do Senhor para as nossas vidas. Pai, guarda o nosso coração e confirma as Tuas promessas para que venhamos ser porta-vozes de milhares de pessoas para serem abençoadas. Guarda o nosso coração e continue abençoando a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge e o Devocional Palavra de Vida tem essa mensagem de Deus no seu coração. Que Deus possa fortalecer o seu coração, que você ouça mais a Deus, compartilhe o que você tem recebido da parte de Deus. Milhares de pessoas estão esperando uma ação sua, porque você ouviu algo de Deus para abençoá-las. Você é um homem, mulher, profetas do Senhor para cumprir a missão que Ele te deu. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.